Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. E vamos lá para a nossa aula dessa semana. A gente fechamos a etapa do primeiro bimestre, né? Que usamos aí o capítulo 1, capítulo 2 do primeiro módulo. Agora vamos estar fazendo a introdução do capítulo 3 e segundo módulo, né? Vamos falar algumas coisas do panorama geral. Esse segundo módulo tem capítulo 3 e capítulo 4. Então, a gente vai fazer aí uma introdução dos principais conteúdos que tem aí no módulo 2, ok? Então, vamos lá para a gente fazer esse acompanhamento. Como eu faço, vou compartilhar a tela. Se possível, pega o seu livro e você me acompanha daí. O que for necessário marcar, você marca no seu livro, ok? Então, vamos juntos. Bom, quais os principais assuntos que a gente tem aí no módulo 2, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, essa primeira página do módulo 2. Vou colocar uma página só. Vou aumentar, né? Módulo 2, como eu falei, traz os capítulos 3 e 4. O capítulo 3 vai estar falando sobre relevo, as águas do planeta, né? As paisagens do planeta, e sabendo que um influencia o outro, né? A gente tem aí o relevo, que vai mudar uma paisagem, a gente tem a questão das águas, que pode influenciar na vegetação, e esse conjunto de coisas vão formar aí a paisagem, que é uma das categorias da geografia, que ela pode ser definida como aquilo que a gente percebe com os nossos sentidos, né? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente percebe de movimento, aquilo que a gente ouve num determinado ambiente. Tem as paisagens naturais e tem as paisagens que são culturais, né? Que foram humanizadas, que os seres humanos alteraram. Então, a gente vai estar olhando aí relevo, águas e paisagens terrestres. E no capítulo 4 a gente vai estar falando de clima, vegetação e também das paisagens terrestres, sabendo que o clima, a vegetação também está aí na influência daquilo que é o resultado do espaço geográfico, do que a gente vê, do que a gente percebe. E então é paisagem também, ok? Então vamos lá para a nossa primeira página, que a gente vai estar lendo, é a página 328. A nossa primeira aí. Aí. Bom, a palavra relevo, talvez você já tenha ouvido, você já sabe mais ou menos o que é um relevo. Então, de forma geral, o relevo, ele é nada mais, nada menos do que a fisionomia da superfície terrestre. Espera um minutinho por causa do barulho. Vamos lá. Então, é a fisionomia da superfície terrestre. A gente, quando olha para a superfície terrestre, a gente percebe que ela não é toda igualada. Ela não é toda plana, ela não é toda de um formato só, ela tem vários formatos. Então, esse formato da superfície terrestre é que a gente chama de relevo, né? Uma parte mais alta, uma parte mais baixa, tem área que está plana, tem outras áreas que, por causa do movimento tectônico ou do desgaste da natureza, por causa da natureza, ou até por causa da sociedade mesmo, essas partes da superfície terrestre, ela tem as alterações. Então, a gente chama tudo isso de relevo. Vamos dar uma olhadinha, uma lidinha para a gente verificar como está o livro falando. Então, vamos lá. Formação e transformação do relevo terrestre. A superfície terrestre de nosso planeta apresenta variadas formas. Existem áreas com terrenos mais elevados e outras mais planas ou baixas. A esse conjunto de formas variadas da superfície terrestre denominamos relevo. Então, a gente tem aqui uma definição conforme fala o livro. Não esquenta com um pouquinho de barulho, já para. Conjunto de formas variadas da superfície terrestre. A isso nós damos o nome de relevo. Então, tem aí a explicação que eu falei, que é essa fisionomia da superfície terrestre, mas tem uma definição no livro, né?
Então, as formas de relevo que observamos são resultados da atuação e da combinação de fatores internos e externos do planeta, que formam e transformam a superfície terrestre. Assim, podemos afirmar que o relevo está em constante modificação. Como eu falei, existem movimentos tectônicos no interior da Terra, e a gente estudou sobre isso, que a Terra ela é composta, né, ela tem uma estrutura que embaixo dessa parte mais firme, que é a superfície, tem um magma. E esse magma faz com que essa parte externa, mais firme, que é formada aí pela litosfera, e ela tem as placas tectônicas, essas placas estão em movimento. Esse movimento faz com que a superfície seja alterada. E aí, essa alteração é que vai dar a diferença desses relevos. Então, ela tem esse movimento, ou esses fatores internos, que a gente chama de tectonismo. Aí você pode ter o vulcão ou o terremoto. E a gente tem os fatores externos, que pode ser a alteração de calor e frio, pode ser por causa da consequência da chuva, né? A chuva vem e altera também, e pode ser pela consequência dos ventos, ok? Então, a gente tem variadas situações aí por causa do relevo. A gente vai falar também da questão da água, né? O que entre os temas principais que estão nesse próximo módulo, a gente também está falando da água do planeta. Aqui a gente está dando um panorama geral, porque a gente está fazendo a introdução. Então, as águas do planeta, elas são formadas, tem as águas salgadas, né, que são os oceanos e mares, e tem a água doce, que é formada aí pelos rios, as águas que estão subterrâneas, que é por onde a gente tira a água do poço, a gente tem águas que está na forma de geleira, e a gente tem a água que está suspensa na atmosfera, que é o que vai formar a chuva. Essas águas todas do planeta é o que a gente pode estudar e verificar que tudo tem um ciclo só, passa por um processo só, né? Uma quantidade de água e que ela está aí desde o início que houve a formação da Terra e ela continua circulando pelo nosso planeta nas suas variadas formas. Vamos lá para a página 341. Não liga de um pouquinho de barulho, não. Já para. 341. 341. Passando seu livro aí também para você acompanhar. Vamos ver se a gente consegue primeiro visualizar tudo. Ó, tá vendo? Aqui tem algumas coisas que falam da movimentação, do ciclo, das condições das águas no planeta. Então, vamos lá. Bom, essa água, como eu falei, existe uma quantidade de água, mesmo que seja de forma variada, existe uma quantidade de água só. E essa quantidade de água ela está circulando pelo planeta nas suas variadas formas, né? E essa circulação a gente chama de ciclo da água. Então, ela pode estar na superfície terrestre, pode estar acumulada em um lugar, formando aí lagos, rios, ou a própria água do oceano. Ela pode estar evaporando, né? Que é quando vai para formar as nuvens. E ela pode estar aí se precipitando, que é quando ela desce em forma de chuva, né? Então, vamos ler um pouquinho para a gente entender melhor esse ciclo da água. Podemos encontrar águas nos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. No entanto, seu estado físico pode ser alterado por diferentes fenômenos, como a ação da energia solar, passando pelos três estados físicos. Isso é o Sol fazendo o efeito para que a água se modifique, se transforme, que ela possa fazer esse ciclo. A essa dinâmica que a água mantém em nosso planeta, denominamos o ciclo da água. Observe ao lado como esse fenômeno ocorre na natureza.
Vou aumentar agora aqui um pouquinho o desenho para a gente ver esse fenômeno. Ó, ela evapora, ela forma as nuvens, né? Fica suspensa, vai se aglutinar, ela vai em forma de vapor, por causa do Sol que aquece a superfície terrestre, forma essa nuvem e quando ela está carregada, a nuvem está carregada, fica pesada, ela não suporta ficar muito tempo, né? Vai precipitar, ou seja, vai cair em forma de chuva. E aí volta para a superfície terrestre. Então, aí, aqui está mostrando 4 etapas, né? A evaporação, a condensação e a precipitação. Aqui está falando sobre absorção e escoamento, mas isso nada mais é do que a água na superfície terrestre. Então, a gente vai marcar principalmente essas 3 etapas aqui que a água passa em nosso planeta, né? Ela está na superfície, ela evapora. Evapora, ela condensa, que é a formação de nuvem. E depois ela precipita, que é a formação de chuvas, ok? Então, o ciclo da água, ele passa por 3 etapas: evaporação, formação de nuvens e a precipitação, ok? Agora vamos para um outro ponto que é importante aqui do nosso segundo módulo. A gente vai falar sobre a questão climática no planeta, né? Lembrando que a gente está fazendo a introdução, então a gente está falando de forma geral dos principais temas. Vamos lá para a página 356. Vamos lá, página 356. Deixa eu conferir aqui, ver se está certo. 356, positivo. Então, já que a gente vai falar da questão climática, né? A questão climática está relacionada aí à atmosfera, né? É o que se encontra na atmosfera, é o que a gente percebe aí na atmosfera. Então, vamos lá, só para a gente introduzir o assunto. Então, elementos atmosféricos. Diversos fenômenos ocorrem na atmosfera terrestre, em sua camada inferior, conhecida como troposfera. Acontece interação dos elementos atmosféricos, como temperatura, pressão e umidade, que ocasionam os ventos, as nuvens e as precipitações, que podem ocorrer na forma de chuva, geada e neve. Então, a troposfera é a camada mais baixa da atmosfera, né? A gente tem aqui mostrando a atmosfera e a superfície terrestre, subindo da superfície terrestre até o seu último limite, antes de chegar no espaço, a atmosfera é dividida em camadas. E essa primeira camada aqui, mais próxima da superfície terrestre, é onde tem a maior quantidade de moléculas de ar. Nela ocorre, aqui, ó, vamos voltar aqui para a gente ler. Nela ocorrem os fenômenos, né? Nela ocorrem os fenômenos, aqui, ó, diversos fenômenos, que também são chamados de fenômenos meteorológicos, né? Aí você vai ver onde acontece o vento, onde acontecem as nuvens, onde acontece a precipitação. Tudo isso está nessa primeira parte da atmosfera, que é na troposfera, ok? E aí muda a temperatura, tem uma série de elementos aqui que a gente vai ver que vai ser estudado dentro da atmosfera. Mas a gente vai pular aqui direto para adiantar nosso conteúdo. A gente vai falar toda essa mudança, toda essa influência que o Sol, né, o aquecimento da superfície terrestre e da atmosfera vai gerar, toda essa dinâmica relacionada aí à incidência solar no planeta, que a gente está vendo que está dentro da atmosfera. Isso vai gerar temperaturas e aquecimentos diferentes nas diferentes partes do planeta, né? O planeta, ele tem a sua forma de geóide, que é aproximado de uma esfera, e essa esfera, por ter esse formato e por também estar inclinado em relação ao Sol,
né? Imaginando aqui que a Terra está nessa posição e o Sol estaria aqui. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Estaria aqui e os raios solares, né? Ele não vai bater de forma certinha no planeta. E essa diferença, eita som, vamos lá. Essa diferença faz com que o planeta ele seja aquecido de maneira diferente, fazendo com que áreas do planeta tenham áreas climáticas diferentes, ok? Então, vamos ver quais são essas áreas. A gente tem áreas com cores aqui que se repetem, e o nosso foco aqui é verificar as três áreas diferentes, mas independente da repetição, ok? Então, a incidência dos raios solares na Terra. A imagem ao lado representa a incidência dos raios solares e o aquecimento desigual de acordo com a latitude. Nas regiões de menor latitude, a temperatura do ar atmosférico é mais elevada. Nas regiões de maior latitude, a temperatura do ar atmosférico tende a ser menor. Então, a baixa latitude, a menor, é aqui, próximo da linha do Equador. À medida que você se afasta do Equador, você vai ter maior latitude. À medida que você se afasta do Equador, você vai ter maior latitude. Então, nas áreas de baixa latitude, as temperaturas são mais altas. À medida que você vai se afastando, as temperaturas são menores. Então, isso já é uma referência aí para você gravar e lembrar das zonas climáticas. A primeira que a gente vai ver é essa aqui, ó, a do meio. É a zona climática chamada de intertropical, que está entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. Essa é a área mais quente do planeta. Essa amarelinha, ela está um pouquinho mais afastada do Equador. Essa aqui também, um pouquinho mais afastada do Equador, e ela não está tão no extremo, na parte mais distante. Está entre o Equador e a parte mais distante dos polos. Então, essas duas áreas amarelinhas são áreas temperadas, né? Que você consegue acompanhar pela legenda, ó. As tropicais, que estão entre os trópicos, que foi a primeira mais quente, as temperadas, que são essas que estão um pouco mais equilibrada entre a área mais quente e as áreas mais frias. E as polares, que estão mais afastadas da linha do Equador, quanto mais afastado, menor a temperatura. Então, as polares são as áreas mais frias do planeta, ok? Então, a gente tem aí 3 tipos de zonas climáticas, né? A gente tem 5 zonas climáticas, que é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mas como ela se repete, quando a gente olha pelos tipos, a gente tem 3 tipos de zonas climáticas. As frias, que são chamadas de polares, as quentes, que são chamadas de tropicais, e as temperadas aqui, que estão entre uma e outra, ok? Então, esse é o nosso conteúdo de introdução do módulo 2, ok? Então, primeiro, o que é o relevo? Né? A gente viu lá na página 328. Tem a ver com a fisionomia da superfície terrestre, né? Essas diferenças de elevações que tem na superfície terrestre formam o que a gente chama de relevo, né? O conjunto de formas da superfície terrestre forma o que a gente chama de relevo. A outra questão que a gente vai estar fazendo as 3 principais etapas do ciclo da água. Então, evapora, forma nuvens e precipita, ok? E a última é os 3 tipos de zonas climáticas. E aí a gente vai colocar zonas polares, zonas temperadas e zonas tropicais, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje e a gente volta na próxima aula. Fique com Deus, um abraço, tudo de bom. Não deixe de fazer os exercícios, ok? Valeu, galera. Até a próxima.